Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar sobre fogo relacionado com oxigênio. Eu tenho dito aqui que oxigênio não pega fogo, mas por que então que acontece incêndio relacionado com oxigênio? O que está acontecendo é o seguinte, a gente aumentou muito a frequência de uso devido ao Covid-19, todo mundo está usando, no mundo inteiro tem uma carência. Como a frequência do uso aumentou, a frequência dos acidentes ocorrem também. Desde acidentes simples de origem mecânica, como esse aqui que eu estou mostrando, que foi mostrado pelo nosso colega Jim Ansara, um acidente comum de transportar cilindro em carro, você dá uma pequena freada, é isso que acontece. Aproveitando, queria falar para vocês o seguinte, tem o canal do IFMBE, International Federation for Medical and Biological Engineering, ele está com 500 inscritos. Se a gente aqui do Brasil for lá se inscrever no canal, rapidamente a gente atinge aí mais de 1000 inscritos. Aproveitar e mandar um salve para a Marilyn da Isa, que tem um canal também que trata sobre engenharia biomédica, e o Manual do Engenheiro Biomédico também, que com frequência tem colocado os vídeos no YouTube, né, para a gente poder aprender um pouco mais. Então, vamos lá falar um pouco mais sobre esses acidentes desse tipo aqui, que a gente pode explicar. A partir do momento que a gente entende o mecanismo de ação, a gente pode introduzir medidas de controle. Então, para continuar aqui, lembrar do triângulo do fogo. Para que aconteça fogo, é preciso de ter 3 condições básicas. A primeira, tem que ter oxigênio, senão a reação não acontece. Tem que ter combustível, que é o papel, a gasolina, o plástico, enfim, e tem que ter uma fonte de calor. É importante perceber o seguinte, que quando a concentração de oxigênio é muito alta, eu preciso de menor quantidade de calor para fazer com que essa reação aconteça. Lembrando que o incêndio tem uma outra teoria do tetraedro do fogo, que entra reação em cadeia, e a gente precisa de lembrar que o fogo nada mais é que uma reação de óxido-redução, onde tem ali um ganha elétron, outro perde elétron, e o fogo nada mais é que isso. Então, existem várias formas de produzir o fogo e eu vou falar aqui como é que isso acontece. Então, a primeira coisa que a gente pode associar como um gerador de calor, né, é o material particulado. A importância de você manter o cilindro limpo por dentro. Pode acontecer de um material interno do cilindro, né, se desprender e ser arrastado quando está acontecendo o fluxo. Lembrando, eu tenho ali uma restrição, né, do cilindro para a válvula, eu tenho uma diminuição muito forte da área de passagem do fluxo. Então, como vocês sabem, eu vou, para quem não está ciente disso, eu vou mostrar daqui a pouco, quando você tem uma diminuição de área, para passar a mesma quantidade de fluido, eu tenho que aumentar a velocidade do fluido. Então eu acelero essa partícula que é arrastada junto, essa partícula se chocando com partes internas da válvula reguladora, acaba produzindo calor. Eu tenho calor, 100% de oxigênio, e o que tiver pela frente vai pegar fogo. Importante lembrar que algumas válvulas são de alumínio, como essa aqui, uma das fotos que eu vou mostrar para vocês é um acidente exatamente com essa válvula, esse corpo aqui é de alumínio, vocês vão ver o que acontece, né? E um outro acidente que eu vou mostrar não envolve a válvula reguladora, foi uma conexão direta na rede, mas acabou pegando fogo em todo o catéter que levava ali a mistura para o paciente. Então, quais são as fontes de calor? Choque interno de material particulado. No final do vídeo eu vou dar algumas orientações sobre como instalar essa válvula de maneira segura. E isso vocês têm que entender, o material particulado acelerado com velocidade alta se choca com o material dentro da válvula reguladora, gera calor, tem oxigênio, tem combustível. Lembrando, até o ferro pega fogo, né? Alumínio pega fogo, tudo pega fogo em princípio. Depende da quantidade de oxigênio e da quantidade de calor que você está disponibilizando. O outro ponto que é interessante lembrar é um termo chamado de compressão adiabática, né? É um tipo de compressão onde não tem troca de calor. Então, quem já fez enchimento de cilindro já percebeu isso. Se você transfere o cilindro de um gás, né, do oxigênio, por exemplo, um cilindro de 10 metros cúbicos com um cilindro de 1 metro cúbico,
e faz isso de maneira muito rápida, o que, que acontece? O cilindro aquece, ou seja, a compressão adiabática, quando eu saio de um volume maior, vou para um volume menor, essa compressão ocorre, esse gráfico aqui mostra um pouco sobre isso, vocês vejam a variação da temperatura, né? O volume cai porque ele é comprimido, a pressão aumenta e a temperatura também aumenta. Então, essa temperatura é a fonte de calor que pode colocar os materiais em ignição. E tem o terceiro ponto, que é a contaminação. A gente, às vezes, né, tem que fazer um reparo numa válvula, às vezes abre a válvula para fazer algum tipo de ajuste, trocar algum tipo de material e deixa ali dentro resíduo de óleo, por exemplo, que é um combustível. Então, em presença de oxigênio, 100%, mais o óleo, que é o combustível, e o calor gerado ou pelo choque de partícula ou pela compressão adiabática, acaba botando isso em ignição, né? E dá essas imagens aí que vocês estão vendo. Então, vou dar uma paradinha aqui e vou mostrar para vocês, lembrar, né, equação da continuidade, pressão estática, pressão dinâmica, o que, que acontece, por que eu acelero a partícula e gero calor. Bom, pessoal, o que, que a gente tem aqui? Uma tubulação que tem um diâmetro maior e ela sofre uma redução. Então, para a gente entender isso aí fisicamente, né, a gente define aqui um ponto 1, define um ponto 2. A esse ponto 1, eu tenho um fluido que está numa velocidade V1. E ao ponto 2, eu tenho um outro fluido, aliás, o mesmo fluido, né, numa outra velocidade, que é a velocidade V2. Importante também lembrar, né, que eu tenho uma área 1, né, uma área 1 e uma área A2. E quem não se lembra da equação da continuidade, né, a equação da continuidade diz o seguinte, que a área 1 vezes a velocidade V1 é igual à área 2 vezes a velocidade V2. Então, o que, que acontece aqui, né? Ora, se eu tive uma... Deixa eu mudar de cor aqui. Se eu tive um aumento, né? Uma diminuição dessa área, para essa igualdade continuar verdadeira, a velocidade V2 tem que aumentar bastante. Então, o material contaminante que exista dentro do cilindro, que é acelerado por essa diminuição de área que tem na válvula reguladora, acaba gerando um aumento da velocidade e a energia cinética aumenta muito e quando você tem esse choque entre as partes acaba gerando calor. Agora eu vou dar uma dica aqui de como que eu instalo essa válvula reguladora acoplada com o fluxômetro. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer no cilindro, ver se ele está com lacre, está lacrado, faço uma inspeção visual nele, retiro o lacre, verifico se tem algum sinal de dano, algum problema, viro a saída para um lugar onde não tenha ninguém e abro, dou uma pequena abertura para fazer um fluxo para limpar eventualmente qualquer material particulado que esteja ali naquele circuito, pelo menos eu já jogo isso fora, mas não direcionado para ninguém. Fecho no cilindro e rosqueio essa válvula, essa porca, né, na conexão do cilindro, aperto firmemente, mantenho o fluxômetro fechado e abro o registro do cilindro lentamente. Por que lentamente? Porque eu tenho o gás naquele volume, ele vai ocupar o volume interno dessa válvula. Essa válvula tem um volume interno, então aqui vai sofrer uma compressão. Se essa compressão for muito rápida, vai gerar calor. Então eu abro lentamente, pressurizo o sistema, abro um pouco o fluxômetro para ver se ela está funcionando, se tem o fluxo, fecho o fluxômetro, fecho totalmente a válvula do cilindro e depois, como esse volume interno vai ficar pressurizado, eu abro para a atmosfera, tiro todo o oxigênio residual aqui e o meu cilindro está pronto para uso. Então esse é um cuidado que a gente tem que fazer, sempre botar isso vamos dizer assim, botar isso no piloto automático. Sempre fazer com esses passos que eu falei, né? Não esquecer de higienizar as mãos, tirar qualquer gordura das mãos, né? Porque senão pode ocorrer o risco de você botar essa sujidade em ignição. Agora eu vou mostrar para vocês essas fotos com mais detalhes e fazer aqui alguns comentários para a gente poder internalizar esse tipo de conhecimento.
Aqui nós temos o esquema de uma válvula reguladora de pressão. Então, no vermelho aqui é a área, né, o volume da válvula de alta pressão. Então, aqui eu estou conectado diretamente com o cilindro, então eu tenho alta pressão. E aqui eu tenho a diminuição da área. Então, o gás a alta pressão, quando ele passa dessa câmara para essa câmara, para a segunda câmara, essa câmara verde aqui, que eu tentei marcar como verde, que seria uma câmara de baixa pressão. Então, você imagina, entra aqui 200 atmosferas nesse volume, essa pressão atuando sobre a área do diafragma, ela vai gerar uma força maior que a força de mola. Vencendo essa força de mola, o diafragma sobe e esse orifício ele fecha. Então, quando eu consumo esse gás, eu dou vazão para esse gás, a pressão cai e a força de mola vence a pressão interna, abrindo esse orifício e o gás em alta pressão começa a andar. Então, quem olha para a válvula, vê aquela coisa estática, tem que entender que lá dentro eu tenho essas duas câmaras e esse diafragma está oscilando aí durante todo o tempo. Eu queria reforçar, já falei algumas vezes, que uma válvula reguladora de pressão é como se fosse um transformador, onde você entra com 110 volts e sai com 80, com X volts, né? Ou você eleva a tensão, ou você diminui a tensão, dependendo da relação entre o número de espiras do primário e do secundário. Então é importante a gente conhecer isso, dominar isso, para a gente saber o que a gente está fazendo, atuar com conhecimento sobre qualquer problema que a gente enfrente na área de engenharia clínica. Então, essa válvula que eu estou mostrando aí para vocês na foto, ela é idêntica a essa aqui, né? Possivelmente o mesmo fabricante, se olhando de frente. Então, o que aconteceu aí? Aquelas possibilidades que eu falei, material particulado, né? Compressão adiabática ou contaminação interna. Importante, né, vocês verem aqui o detalhe que o alumínio, ele fundiu, ele derreteu, quer dizer, o alumínio passou a ser o próprio combustível. Ele aqueceu tanto que ele derreteu. Você vê aqui algumas marcas, né, de resto de alumínio. Eu vou mostrar outras fotos para vocês, né, para vocês entenderem por que teve essa marca aqui, né. Essa é uma outra vista do acidente. Você veja que o cilindro aí, ele não estava, no caso, ele não estava acorrentado. Você pode ver aqui no piso, possivelmente esse era o local onde o cilindro estava. Então foi uma descompressão aí, né, violenta, e acabou marcando toda a parede. Aqui é um detalhe da válvula, você pode ver aqui que chegou até derreter material plástico, né? É uma reação violenta, gente, é uma reação muito violenta, porque o oxigênio é 100%. Com a fonte de calor, o que tiver de combustível, ele vai queimar. Essa é uma vista lateral, vocês olharem aqui do lado da válvula, tem esse pequeno furo aqui, no caso aqui, ele estava alinhado nessa direção aqui, e também, né, sofreu aí processo de combustão. Se olhar aqui no cantinho aqui, o alumínio derreteu, né? Uma outra visão dela, uma outra visão lateral, quer dizer, tudo foi oxidado, né? O alumínio foi oxidado violentamente. Aqui a gente percebe melhor ainda o derretimento do alumínio. A gente usa válvula de alumínio, válvula reguladora de pressão de alumínio, porque ele é mais leve, mas, assim, ele precisa de muito menos energia para aquecer. Então, as válvulas de latão, né, elas são mais seguras sob esse ponto de vista. Então, quando você estiver especificando, pensa nisso. Se você vai especificar a válvula de alumínio, você vai especificar a válvula de latão. Esse gráfico aqui mostra, né, a compressão adiabática. Você tem aqui o volume do gás diminui, né, com o tempo, porque você está comprimindo ele, a pressão do gás aumenta e a temperatura aumenta. É importante considerar aqui que o tempo de resposta do termômetro, do medidor de temperatura, né, do transdutor, pode ser um pouquinho mais lenta que o restante, mas o fato é que ocorre o aumento da temperatura quando eu faço essa compressão, comprimo violentamente um gás num volume mais reduzido. Então, ocorre a compressão, mas não tem a troca de calor. Esse aqui é um outro caso que me foi enviado por um colega. Vocês vejam
associado sempre a alta pressão, né? Vou mostrar um caso que não está associado a alta pressão, mas aqui aconteceu o problema semelhante ao que eu mostrei atrás. Lembrando que isso aqui é um manifold, daqueles tipo manifold de reserva. Então, nesse ramo aqui, para trás dessa válvula, eu tenho 200 atmosferas, uma pressão elevada, né? Então, ou material particulado, ou compressão, né, adiabática, ou contaminante, pode ter gerado esse tipo de acidente. Esse aqui é um acidente que aconteceu com o fluxômetro, né? O fluxômetro e o sistema de umidificação, que não está conectado aqui. Primeiro que ele foi conectado diretamente à rede, sem a válvula reguladora de pressão, que introduz um erro no processo de medição. A gente já falou bastante disso aqui. E aí, o que vocês têm que observar, né, é que o oxigênio e o plástico que passou seu combustível, oxigênio comburente, o plástico combustível e a fonte de calor, uma daquelas que eu mencionei para vocês anteriormente. E você percebe, né, se toda essa tubulação tivesse, vamos dizer, carbonizada, você podia pensar que o incêndio se deu origem lá na ponta do catéter, foi do catéter para trás, mas na verdade não foi. Você veja que ele começa a entrar em combustão logo após do fluxômetro. E essa parte, quando chega aqui, mais ou menos, aqui devem ter fechado o registro, devem ter feito alguma coisa e faltou oxigênio e o fogo apagou. Importante, né, estar atento para esse tipo, descrever, investigar, falar sobre isso dentro do hospital, conversar com os colegas, disseminar essa informação para evitar que esse tipo de acidente ocorra, se repita, né? A gente sabendo que o acidente ocorre, a gente toma mais cuidado. Então, tudo tem que ser feito com muito cuidado, as aberturas de registro, de cilindro principalmente, para evitar essa compressão adiabática, né, a geração de calor nessas situações. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar, os 3 pontos aí relevantes para explicar esses tipos de acidente que eu mostrei para vocês. Queria solicitar para vocês, se vocês tiverem fotos de eventos dessa natureza, manda para mim, prometo não divulgar sem autorização. É muito importante a gente compartilhar isso, para as pessoas verem, porque tem pessoas que trabalharam a vida inteira, 20, 30 anos, nunca aconteceu esse tipo de acidente, mas tem pessoas que aconteceram. Inclusive, uma dessas fotos que me foi enviada, o profissional que estava utilizando o cilindro está internado até hoje como consequência desse tipo de acidente. Queria aproveitar e falar para a turma se inscrever no canal do IFMBE. A gente está fazendo um esforço internacional para disseminar a engenharia clínica, engenharia biomédica no mundo, né? E temos um grupo de trabalho forte lá que está cuidando dessas questões de oxigênio, da demanda de oxigênio no mundo todo, né? Muitas pessoas morrem não só pela falta de acesso ao diagnóstico da doença, mas quando estão diagnosticados não existe oxigênio para esse pessoal. Então, outra coisa, as usinas de oxigênio medicinal, elas vieram para ficar. É um caminho sem volta, né? Cada vez mais a gente vai ter usinas de oxigênio medicinal. Estou planejando aqui fazer um vídeo com o pessoal da Dinatec, que vai me ceder um espaço para eu poder mostrar a usina, mas é um tipo de conhecimento que a gente tem que estudar mais e mais, no detalhe, assim como eu procurei mostrar aqui, para a gente entender o mecanismo de ação. Oxigênio é uma fonte de risco? Mas quais são os mecanismos de ação? Então, hoje eu tratei aqui de um risco químico, né? O fogo é uma reação química, isso é importante ter na cabeça. Eu preciso de combustível, eu preciso de comburente, que é o oxigênio, e preciso da fonte de calor. Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com as pessoas, com os profissionais da assistência. Tudo isso ajuda muito a aumentar a relevância do tema engenharia clínica nas redes. Existem muitos hospitais que sequer têm um profissional de engenharia, um tecnólogo e um técnico. A gente precisa de um potencial maior de conhecimento da área de engenharia para tornar aí, não só a questão do oxigênio, mas todas as tecnologias em equipamentos de saúde seguras, disponíveis, sempre que o paciente precisar. Então é isso aí, e no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!